Uma de levantamentos, também podem colocar limitado ou ilimitado. Uma de levantamentos é, por exemplo, eu vou à vossa sementeca e o limite da sementeca é, por exemplo, 2 saquinhos, 2 pacotinhos de sementes. Eu só posso levantar 2 pacotes de sementes da vossa sementeca, ou então a vossa sementeca pode ser livre. Ou seja, eu vou à vossa sementeca e se eu preciso de alface, tomate e feijão, eu trago o que eu necessito. Sendo que fica ao meu critério, ou seja, aqui nós colocamos na pessoa que vem à sementeca a responsabilidade de fazerem as coisas com bom senso, de retirarem apenas aquilo que precisam e não levarem as sementes todas que estão na sementeca só porque sim. E este é um ponto muito importante, que é o tipo de gestão que a vossa sementeca vai ter, ou seja, ela pode estar colocada num sítio e é self-service, ou seja, as pessoas vêm, utilizam, deixam e pronto. Ou então é uma sementeca com controle, onde cada pessoa, por exemplo, se vocês tiverem membros registados, cada pessoa preenche um cartãozinho com as sementes que levou e com as sementes que entregou, ou que irá mais tarde entregar. Aqui, o que é que acontece? Acontece que ou vocês têm a vossa sementeca num local que esteja sempre alguém, como por exemplo uma biblioteca, em que a sementeca, em que, tal como alguém vai lá para levantar livros, algum aluno, alguma pessoa, também pode levantar as sementes e é feito um registro da mesma forma. Se tiverem sempre alguém por perto, é muito fácil manterem o controle da sementeca. Vocês registram quem vem, quem sai, o que é que traz e o que é que não trazem. E isso é muito interessante, para depois perceberem a dinâmica em si da vossa sementeca, o evoluir e o que é que as pessoas precisam mais, o que é que têm levado mais, o que é que têm trazido. E também é muito interessante porque depois também a sementeca passa a ser um polo de informação e de partilha de experiência. Porque as pessoas, por exemplo, levam os feijões, plantam os feijões e depois podem vir à sementeca e dizer eu tive dificuldade com isto, eu não sei agora como é que eu coloco, como é que eu faço, então é muito interessante. Se vocês conseguirem ter um sistema de controle, ou seja, que haja alguém por perto, e aqui na parte do controle também é muito bom incluírem os alunos, ou seja, apesar imaginem que a vossa sementeca está numa biblioteca, onde está sempre lá alguém. É muito importante fazer com que os alunos façam parte deste processo, ou seja, decidirem 1 hora por semana, ou 15 ou 20 minutos, em que tem que estar lá um aluno para esclarecer dúvidas, para ajudar nesta parte do controle a preencher as fichas, e isto é muito importante que eles façam parte de todo o processo. Colocar a sementeca no local. O local pode ser uma bancada, como esta imagem que nós temos aqui, se for uma caixinha assim pequenina. Pode ser no meio dos livros, pode ser uma experiência interessante, estamos à procura de um livro e de repente aparece ali uma sementeca. Podem colocar numa mesa, por exemplo, se a vossa sementeca tiver assim um aspecto mais ou menos assim como este, que possa caber numa mesa e que dê para as pessoas estarem sentadas numa roda de conversa em torno da sementeca, por exemplo. Ou podem dedicar um canto da biblioteca, da sala de aulas, do refeitório, onde seja que vocês coloquem a vossa sementeca, um canto dedicado à sementeca. Aqui neste caso nós temos, por exemplo, este armário que está aqui do lado direito com a sementeca em si, mas depois há toda uma envolvência, existem legumes, como estas abóboras, existem imagens, existem livros, existe uma cadeira que convida a sentar e ficar ali um pouco a explorar os livros, o que é bastante interessante. O tripode também é muito, muito giro, que eu gosto muito, são este tipo de sementecas, que são colocados no exterior, pode ser no exterior da escola, da junta de freguesia, qualquer espaço que vocês possam conhecer, e que são um pouco mais livres, ou seja, onde as pessoas onde têm um pouco de informação, têm uns flyers sobre como fazer e como podem cuidar das sementes. Aqui nesta imagem do meio é muito giro porque a parte de cima, a parte de vidro, é uma biblioteca em si e a parte de baixo é uma biblioteca de sementes, é uma sementeca. Ou seja, em baixo temos as sementes e em cima temos livros, que é uma ideia maravilhosa. Aqui nesta da esquerda tem sementes e tem livros sobre receitas, por exemplo, receitas sobre pratos com feijões, com tomate, com alface, que também é uma coisa muito gira também de explorar. Como guardar as sementes na sementeca?
Há várias formas de nós mantermos as sementes na sementeca. Podem reciclar papel, fazendo pequenos envelopes, como este aqui, por exemplo. Os envelopes existem várias formas de fazerem. Reutilizando sacos de plástico, cortando os sacos em quadrados pequeninos e depois colando os sacos. Reutilizando frascos ou embalagens de plásticos. Antes havia muitas destas com os rolos fotográficos, agora já está mais difícil de enquadrar. Mas aqueles frascos pequeninos de medicamentos e coisas assim, não para reutilizar também. Aqui, em relação aos frascos, se utilizarem frascos ou pequenas embalagens, é muito importante que as embalagens estejam bem secas, não tenham umidade e que estejam bem limpas, também, para não levar fungos e problemas para a sementinha. Todo o processo das sementes é importante terem conhecimento sobre como guardar as sementes, mas o ponto mais importante de partida é vocês verem muito bem se as sementes estão secas, estão bem secas e limpas. Porque se colocares, por exemplo, um feijão que não está bem seco dentro de um frasco com outros feijões, essa umidade vai acabar por apodrecer essas sementes. Então, se vocês tiverem as vossas sementes em envelopes de papel, é muito fácil essa umidade passar para as outras sementes e rapidamente uma sementeca fica cheia de bolor e deixa de ser uma sementeca. Portanto, é muito importante ver se as sementes estão bem secas e limpas. Se por acaso receberem uma grande quantidade de sementes, imaginem que, por exemplo, que a escola que já tem o banco de sementes, vos dá um frasco cheio de sementes, por exemplo, de feijão ou de alface. O que vocês podem fazer é, ou deixam o frasco com as sementes todas na vossa sementeca, bem identificado, ou separam por pacotinhos, ou seja, separam essas sementes por pacotes e têm as sementes todas separadas em pacotes. Se optarem por deixar o frasco cheio de sementes na vossa sementeca, é importante vocês terem na vossa sementeca envelopes vazios. Porque, por exemplo, se eu for à vossa sementeca para trazer um bocadinho dessas sementes de alface, eu tenho logo ali um envelope que posso colocar as sementes no envelope e trazer. E esses envelopes até se pode pedir aos alunos para trazerem envelopes de casa, os envelopes da água, da luz, das contas, podem ser reutilizados e podem ser colocados na sementeca, para depois nós utilizarmos no dia a dia. Algo que é extremamente importante é, seja qual for a embalagem que vocês tenham, as vossas sementes, todas elas têm que estar muito bem identificadas com o nome do que é que temos ali, por exemplo, tomate cherry, a data a que estas sementes foram colhidas e o local onde foram colhidas essas sementes. A data é muito importante porque todas as sementes têm um tempo de duração de vida. Umas mais tempo, outras menos tempo, e é muito importante termos noção de quando é que elas foram colhidas. O local da colheita também é interessante e é muito importante porque se os visitam, imagina que vocês vão fazer uma visita a uma escola no Algarve ou uma coisa assim, podem levar as vossas sementes para fazer uma troca de sementes, mas é muito importante eles saberem que as sementes vieram, por exemplo, da zona de Lisboa e que a zona de Lisboa tem estas certas características de clima e de solo e por aí afora. No geral, as sementecas são, quando começamos a levar as coisas assim mais a sério, mais a fundo, são dedicadas a sementes da nossa região. Isto para conseguirmos atingir um dos objetivos primordiais da sementeca, que é realmente ajudarmos a preservar as sementes e variedades de um local, de uma zona. E aí tentarmos nos focar em variedades de plantas que sejam locais, que pertençam a uma região. Mas isso não implica que não tenhamos sementes de várias partes do país e que depois, ao as ir colocando na terra, vamos adaptando-nos à zona onde nós estamos. É muito importante assegurarem-se que as sementes que entram dentro da sementeca respeitam os critérios da sementeca, que basicamente é que as sementes não sejam híbridas de pacote e que não sejam geneticamente modificadas. E que é muito importante estarem sensibilizados para este tema, o que é que são sementes híbridas e o que é que são sementes geneticamente modificadas. E podemos falar um bocadinho nisto no final, se quiserem. Como é que nós podemos organizar as sementes na sementeca? Podem organizar por ordem alfabética, ou seja, põem os pacotinhos, primeiro as alfaces, depois as beterrabas e por aí fora.
podem fazer separadores na vossa sementeca, como por exemplo esta que está aqui ao vosso lado esquerdo, e separar, por exemplo, num separador estão as sementes de legumes, no outro separador estão os cereais, no outro separador estão as flores e por aí fora. Podem fazer os separadores por usos, ou seja, num compartimento põem as sementes de plantas medicinais, no outro as aromáticas, por aí fora. Esta é uma que a maior parte das pessoas gosta muito, principalmente para os iniciantes, em que está separado por épocas de cultivo, ou seja, dividem a vossa sementeca em compartimentos e podem pôr, por exemplo, primavera, verão, outono e inverno. E colocam as sementes que se cultivam, que se colocam na terra na primavera, nesse compartimento. Então, imaginem que eu agora chego à vossa biblioteca ou à vossa escola e acho esta ideia muito gira. Mas não percebo nada de hortas, mas acho a ideia muito gira. Então, eu chego lá, estamos agora em outubro, o que é que eu hei de levar para começar, para ter esta iniciativa? O que é que eu posso fazer? Estão estas aqui, outono. Então vou levar estas de outono, por exemplo, vou levar esta alface, que se semeia agora no outono, por exemplo. E isso facilita um pouco, é uma outra forma interessante. Outra forma de organizarem também ajuda, através do grau de dificuldade. Então, dividem a vossa sementeca em três compartimentos, em fácil, intermédio e difícil. Então, para pessoas como eu, por exemplo, que não percebi, faz conta, que se eu não percebo nada de plantas ou de sementes, é claro que eu vou levar, mas quero ajudar a iniciativa, eu vou levar sementes, se calhar do grau de dificuldade fácil. Levo umas sementinhas de alface, por exemplo, e ponho lá a germinar em minha casa. O que é muito importante vocês terem na vossa sementeca? É importante terem informação de como é que funciona, ou seja, as pessoas chegam ali à sementeca, se não tiver ninguém lá ao lado, não é? É muito importante elas saberem o que é aquilo, o que é aquela caixinha, aquele armário que está ali, como é que ela funciona. E aqui vocês podem ter um póster ao lado da vossa sementeca, podem ter um dossiê com as micas, com as folhas, a explicar o funcionamento da sementeca, quais os objetivos, porque é que é importante e como é que as pessoas podem participar. Também é importante terem o contacto na sementeca da pessoa ou dos alunos responsáveis que estão pela sementeca. Ter livros sobre o tema, por exemplo, este é mais opcional, terem livros sobre o tema. Aqui nesta imagem de cima, por exemplo, vem a sementeca rodeada de livros, o que ajuda bastante. Então, se estiverem numa biblioteca, mais ainda. Outra parte muito importante é esta parte de ativismo, de explicar a importância de partilhar sementes, e de guardá-las e de partilhar as sementes, é extremamente importante. E a sementeca pode ser um polo para fazer imensas coisas, imensas atividades. Isto é um mundo sem fim, digo já. Se vocês tiverem dinamismo, isto nunca mais acaba, as atividades que vocês podem fazer a partir de uma sementeca. Podem organizar workshops sobre sementes e hortas. Podem ser workshops pequeninos, por exemplo, dedicados só ao tomate, ou dedicados só à alface, ou este é o mês das leguminosas, por exemplo. N temas que podem fazer. Ou pequenos workshops como recolher sementes por exemplo, de uma espiga de milho ou de alface e por aí fora. Ou então pequenos workshops sobre como colocar essas sementinhas na terra, sobre como germinar, como cuidar de algum tipo de planta, por exemplo. Podem fazer trabalhos de grupo sobre todos os temas que vocês possam imaginar, sobre geografia, de onde é que as sementes vieram, quais são os países de origem, de ciências, toda a parte da biologia, de química, de matemática, de inglês, francês, tudo o que vocês quiserem e que se lembrarem podem ser feitos. Até inclusive tecnologias. Estudar a alta tecnologia das plantas, isto é muito fascinante. Mostrar, por exemplo, aquelas sementes aladas que têm duas asinhas, que foram uma inspiração para fazer as elas dos helicópteros. A tecnologia que as sementes usaram, por exemplo, para se dispersarem. Aquelas sementinhas quando nós andamos no campo e que se colam à roupa, que são assim cheias de uns piquinhos que se colam. Isso foi a base da inspiração, por exemplo, do velcro, aquele velcro que nós usamos para pôr nos ténis, ou isso, foram inspiradas nessa tecnologia das plantas. E por aí afora, é maravilhoso estudar essa parte. Pronto, e podem desafiar os alunos a fazer trabalhos nestas áreas. A festa da semente é algo muito, muito giro e que, mais uma vez, pode englobar a escola inteira.
Podem fazer, por exemplo, um almoço só com sementes, por exemplo, uma feijoada com arroz, só feijões e grãos de arroz, ou seja, é só sementes, é uma refeição só de sementes. Podem fazer uma peça de teatro, o desafio de fazerem desenhos, terem sementes, terem uma ação de troca de sementes, música, terem uma exposição das sementes nas várias componentes, instrumentos musicais feitos com sementes, as sementes na religião, as sementes na cultura, na medicina, nas mulheres, a importância das mulheres na preservação das sementes, ou seja, enfim. Isso é algo que pode envolver toda a escola. Nós participámos numa destas festas, ali no grupamento de escolas na Abóbora, que era uma associação que também estava a dinamizar, e eles abriram a escola à comunidade e foi muito gira a interação que teve. Outra coisa que podem fazer é organizarem saídas de campo às vossas hortas, ou agricultores da zona, ou um jardim botânico com o qual vocês consigam fazer uma parceria, por exemplo, onde fazem essa recolha de sementes, onde fazem entrevistas, ou seja, os alunos têm que fazer entrevistas às pessoas, aos guardiões, aos hortelãos e às hortelãs-pimentas também, e podem fazer desenhos, podem fazer tudo o que vocês quiserem. Podem organizar na biblioteca ou na escola palestras, ou seja, podem chamar especialistas que venham falar ou podem convidar, por exemplo, pais ou algum aluno que queira fazer apresentar um trabalho específico, por exemplo, sobre as sementes na cozinha. E uma das coisas que nós muitas vezes quando vamos às escolas falar sobre sementes e nós perguntamos a uma turma, principalmente os mais pequeninos, então vocês acham que as sementes se comem? E eles, não, as sementes não se comem. Não, então e o feijão? Então e o arroz? Então e por aí fora. Depois perguntar se as sementes se bebem, eles dizem não, então e o café, tem o chocolate. Então é muito giro fazer esta desconstrução de perguntas, é muito giro. Então podem convidar desde pessoas que vão falar sobre culinária, sobre especiarias, há sementes que têm cheiros incríveis e até é muito giro ter sementes e esmagar para sentirem, para despertar, fecharem os olhos, vendarem os olhos e tentarem descobrir que semente é esta. Então esmagam as sementes, por exemplo, dos coentros, do anis, por aí afora. É maravilhoso. Podem trazer artistas que vêm falar sobre instrumentos musicais, cultura, religião, por aí afora. Mais uma visão sem fim. E aqui podem chamar pessoas de fora ou podem ser alunos a apresentar trabalhos específicos sobre estas descobertas que fizeram. E também podem lançar desafios, como este que eu vos falei, por exemplo, deixarem uma folha em branco num sítio ao pé da sementeca. E, por exemplo, conhece algumas sementes que se comam, aquilo às vezes demora muito a preencher, às vezes ninguém se lembra que as sementes se comem. Mas vocês podem começar, escrever feijão, é? E depois por aí fora e puxar pelas pessoas e agir, ver, ou que se bebam, ou por aí fora, o tema que vocês quiserem. Isto pode ser feito com alunos, com familiares, com comunidade, tudo depende de vocês, do tipo o público que desejam abranger e a dinâmica que querem ter. Onde é que nós encontramos sementecas? Nós encontramos hoje em dia sementecas em quase todo lado. Basicamente, o que importa é que haja alguém que tenha esse desejo e que dinamize. Mas em bibliotecas públicas, bibliotecas universitárias, jardins botânicos, em lojas que têm uma vertente mais sustentável, como é o caso do SIDAC, por exemplo, em restaurantes, também é muito interessante, restaurantes com sementecas, ONGs com programas de sustentabilidade, em mercados, por aí fora, também de todo o mundo. E esta história das sementecas começou nos Estados Unidos. E há uma biblioteca que é a mais antiga, que tem a sementeca mais antiga, e depois eu posso-vos passar estes links todos com informação e tudo isso. E pronto, fazendo um pequeno resumo do que temos vindo a falar, as sementecas podem ser um polo de encontro para intercâmbio de experiências, um lugar de aprendizagem e sensibilização para a biodiversidade agrícola. E aqui é muito interessante, um projeto muito interessante que houve em França, que era o Grain de Troc, sementes de troca, em que os alunos adotaram, por exemplo, tomate e receberam sementes de, não quero enganar, mas eu creio que foram 200 variedades de tomate, e eles multiplicaram essas sementes de tomate nas escolas, fizeram a recolha das sementes e dessa forma ajudaram a preservar essas variedades. E isto é muito interessante porque a maior parte
dos alunos e adultos também. Nós achamos, por exemplo, o tomate só tem 5 ou 6 variedades, o tomate chucho, o cherry, o de cacho e pouco mais, né? E aquele que vem nas latas. Mas em cada país, por exemplo, no caso do tomate, existem imensas variedades de tomate, imensas variedades de feijão. Então, é muito interessante também abordar esta parte de mostrar esta diversidade que existe dentro de cada espécie de legume. Sensibilizar para a importância das sementes, sensibilizar para a importância de manter as variedades locais e a sua partilha. E aqui nas variedades locais, ontem dei um exemplo que de toda uma. Que as variedades locais, que estão adaptadas, neste caso, ao local, as sementes locais são mais rústicas, estão adaptadas ao solo, aos bichinhos que estão nesse solo, a essa interação, estão adaptadas ao clima onde elas foram crescendo e foram se adaptando, portanto são muito mais resilientes, e daí essa importância. E estas variedades locais geralmente são variedades muito específicas, com características específicas, por exemplo, ali na zona do Barlavento Algarvio, na zona do Barrocal, eles têm uma variedade, por exemplo, de tomate coração de boi, que é um tomate muito deformado, assim, se nós olharmos para o tomate tem assim um aspecto assim, muito deformado, é rosa, e quando nós abrimos é um cheiro incrível. O cheiro que aquele tomate deita é maravilhoso, e é uma variedade específica dessa região. Então, e naquela região, se nós formos procurar outras variedades de tomate, nós encontramos algumas, é muito ver só naquela região a variedade que tem, os sabores diferentes que pode ter um tomate. Tomate, alface, seja o que for que possamos falar. Desculpa, sensibilizar para a importância da soberania alimentar, que começa com os nossos atos, né? Que começa na semente e acaba na semente. Também são muito importantes para fazer circular as sementes e os saberes sobre como cuidar, como plantar das sementes. E ao mesmo tempo também se estabelece um compromisso sustentável e de boa vontade de cada um para devolver uma parte do que é entregue. Então criam-se aqui umas dinâmicas bastante interessantes de ligação entre a comunidade em si e a sementeca, e criar aqui uns laços que podem ser muito, muito interessantes. E depois também, acho que ainda não falei aqui, da parte cultural, ou seja, de como uma semente não é só a semente em si, mas como ela traz consigo toda uma história. Isto é um exercício muito giro de, por exemplo, imaginarem a história de um feijão que têm em casa, por exemplo, imaginem que vocês têm feijão em casa, de o que é que este feijão passou para chegar até à nossa mão? Então, primeiro teve na embalagem, depois teve que estar na horta, imaginar o agricultor a cuidar da horta, como é que aquele agricultor conseguiu aquela feijão? Foi o avô que lhe deixou, e o avô conseguiu porque fez uma viagem, não sei onde conseguiu essa variedade. Então é muito, muito giro imaginarmos e tentamos fazer também esta desconstrução da história das sementes. É como eu vos digo, isto é um sem fim, se vocês quiserem, dá para fazer imensas coisas, mas é muito importante não se esquecerem do mote inicial da sementeca, que realmente é passar esta mensagem da importância da semente, da importância da soberania alimentar e dos nossos atos como consumidores, que são extremamente importantes e decisivos também nestes processos. Pronto, desejo-vos vossas sementecas e a criatividade é essencial, ou seja, a sementeca não precisa ser uma coisa assim quadrada, pode ter o formato que vocês quiserem e podem acrescentar os upgrades que vocês acharem mais interessantes, tendo em conta o público a quem se destina. E a criatividade é extremamente importante, eu acho que é maravilhoso. Espero que sejam um sucesso e que inspirem outros a seguir também os vossos passos. Pronto, agora estou disponível para qualquer tipo de perguntas ou dúvidas que possam ter surgido. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Frederica. Então, pronto, a ideia agora era um bocadinho livre, não há assim nenhum guião. Era a partir desta apresentação, das ideias que foram lançadas, da importância e do papel que uma sementeca pode ter numa escola, era abrir um bocadinho às nossas experiências, às nossas dúvidas e ao debate entre pessoas. Portanto, quem quiser pôr alguma questão, sinta-se à vontade. Altina,
Boa. Posso? Eu estava a ouvir e penso que foi muito interessante. E a Rita, não é? Eu peço desculpa, como cheguei mais tarde, acabei por não ouvir as apresentações. Ai, Frederica, peço imensa desculpa, então. E eu tenho aqui duas dúvidas. No âmbito operacional, se incluem sementes, para além das sementes tradicionais, portanto aquilo que nós imaginamos que são sementes, se nós podemos incluir também sementes de árvores de fruto, porque ao nos alimentarmos, normalmente essas sementes, o caroço das nésperas, do pêssego, normalmente vão para o lixo, ou então, na melhor das hipóteses, vão para o compostor, para quem tem compostor e adere a esse tipo de iniciativas. E a minha pergunta vai no sentido de saber se também se incluem. E a outra pergunta diz respeito aos bulbos. Estou a pensar bulbos normalmente de flores, não é? Que têm também alguma capacidade de conservação durante algum tempo, não é durante muito tempo, mas conseguem resistir. Por exemplo, tulipas, narcisos, coisas desse género. E depois outra categoria de bulbos, e é um problema, quer dizer, não é bem um problema, é uma realidade do nosso projeto, porque nós tivemos um donativo tupinambos e neste momento os tupinambos tomaram vida própria, não é? Tomam conta do espaço, são piores que as abóboras. De maneira que eles têm de facto uma vida muito curta fora da terra, fora do solo. E a minha pergunta é se este tipo de bulbo se enquadra, se há alguma experiência que conheça que isso em que possa ser integrado. Por outro lado, a outra pergunta diz respeito às... já vou na terceira pergunta, peço desculpa. Mais mal. A outra pergunta diz respeito àquilo que se pode doar, porque assim, nós ali no projeto, e eu não sei como é que funciona nos outros, mas poderá ser um bocadinho similar, nós começámos com sementes que vieram de fora, portanto nós compramos alguns donativos e portanto a origem dessas sementes é difícil de determinar. O que nós sabemos é que a partir do momento em que nós fazemos a primeira sementeira e guardamos uma parte das sementes dessa primeira sementeira, a partir dessa altura nós começamos a utilizar sementes já adaptadas às características do solo onde elas foram utilizadas. Portanto, já vamos na segunda, terceira, quarta geração em determinados casos. Portanto, a minha pergunta vai no sentido de saber, ok, a origem já é difícil de determinar, mas o local onde as sementes foram recolhidas aí já é fácil, porque estamos a falar aqui da zona de Lisboa. A minha pergunta é como é que nós torneamos isto? Se há aqui algum problema, alguma técnica, algum truque? Obrigada. Obrigada, excelentes perguntas. Então, tentando ver, sim, podem guardar, ou seja, as sementes vocês podem guardar todo tipo de sementes que vocês desejam, desde árvores e também árvores de fruto. Têm só que ter atenção que há sementes, que, enquanto que há um tipo de sementes, que a maior parte das sementes hortícolas, nós conseguimos mantê-las através de secá-las muito bem por todo um processo e é muito fácil de as mantermos. Sementes de fruto e de alguns tipos específicos de árvores, se as secarmos, elas perdem a capacidade germinativa. Portanto, é muito importante vocês terem o conhecimento de quais as que podem guardar e quais as que não podem guardar. Mas sim, claro que sim, podem guardar as sementes de árvores de fruto que são possíveis de manter assim. Em relação aos bulbos também, só têm aqui encontrar uma forma de ter os bulbos ou seja, bem armazenados. Por exemplo, em taparoeiros, podem pôr uma caixinha com taparoeiros. Taparoeiro não é uma marca, também as caixinhas ou umas caixinhas de vidro, qualquer coisa que ajude a manter, porque os bulbos para se manterem têm que estar num sítio seco e escuro. Portanto, uma caixinha bem identificada à volta, assim, bulbos com os desenhos, assim, uma coisa assim gira, para incentivar as pessoas também a encontrar os bulbos. Em relação aos tupinambos, o melhor banco de sementes para guardar o tupinambo é realmente na terra. Pois. Então, o que vocês podem fazer é dizer: temos um banco maravilhoso de tupinambos. Se desejar tupinambos, que são maravilhosos para isto, para aquilo, para comer, fazer sopa, e também para encantar o jardim, que dá umas flores lindíssimas, podem dizer às pessoas que em tal dia, por exemplo, no dia X, vamos ao jardim fazer recolher tupinambos. Se alguém quiser, faça o seu pedido. Algo assim, por exemplo. Sementes doadas. As sementes doadas, todas as sementes são sementes, então temos que tentar fazer o máximo por elas. A partir do momento em que nós recebemos as sementes, colocamos as sementes na terra
elas vão dar o seu legume, imaginem alface, vão dar sementes, vocês recolhem essas sementes e voltam a colocar essas sementes na terra. Porque se por acaso essas sementes que vocês receberem forem híbridas, por exemplo, que às vezes não vêm identificadas, podem ser sementes híbridas, quando vocês colocarem essas sementes na terra, vocês vão perceber o que é que está a sair. Ou seja, vão perceber se é uma semente, se é algo estável, ou se vos saem, por exemplo, vários tipos de alface, umas verdes, outras muito branquinhas, outras com folhas grandes. Isso indica que a semente anterior era uma variedade híbrida, provavelmente. Mas, se vocês tiverem esse lote de sementes, imaginem que vocês receberam um pacote, colocaram as sementes na terra, dá-vos vários tipos dá-vos essa alface, vocês recolhem a semente, na campanha seguinte colocam essas sementes na terra, essa chá que vocês recolheram. Dá-vos imensas variedades de vários tipos de alfaces. O que é que vocês podem fazer? Podem escolher dessas alfaces, escolherem uma que vos agrade mais, ou duas ou três que vos agradem mais, iguais, por exemplo. Estas que são mais verdes escuras, imaginem. Então, selecionam 4 ou 5 ou 6 dessas alfaces e deixam-nas dar semente. Deixam essas alfaces crescer e dar semente. E esse lote de sementes, geralmente é na quarta geração, nós conseguimos estabilizar. Okay? Então vocês estão a fazer um trabalho maravilhoso. Então, e é muito importante esse trabalho de seleção, isso é incrível, e são poucas as pessoas que se dedicam hoje em dia realmente a fazer isso. Então basicamente o que estão a fazer é uma resseleção de uma variedade. E podem colocar o vosso nome se quiserem. Não chegamos tão longe, não temos essa veleidade de chegar a esse limite, mas a dificuldade é mesmo depois perceber quais são as variedades que nós entretanto recolhemos, portanto é difícil chegar aí para depois permitir que as pessoas quando vão receber as suas sementes saibam exatamente o que é que estão a levar, não é? Claro, mas então o que vocês podem fazer é assim, esta semente, colocam no pacote, é uma variedade selecionada na nossa escola, no nosso talhão, dá umas folhas verde clarinhas, por exemplo, e tem um sabor um bocadinho mais amargo, excelente para sopa. Por exemplo, uma coisa assim. Okay. Então vocês já dão, e por exemplo podem escrever que depois são coisas que vocês podem ir acrescentar à sementeca. Por exemplo, a alface é calmante, é boa para dar aos bebés, e há adultos também, mais rabugentos, dão sopa de alface à noite. Pronto, vocês podem colocar o máximo de informação possível na semente em si, para que quem vai levar saiba o que é que está a levar, se não souber, principalmente se já é algo que vocês estão a cuidar e conhecem tão bem. Okay. Então, obrigada. Posso? Sim. Tenho duas perguntas também assim operacionais. Uma é relativamente aos saquinhos e à preservação onde se guarda as sementes. Acho que surgiu até numa das conversas com os professores bibliotecários. Pode ser mesmo num saco de plástico, a relação com a luz não interfere, não é mau, ou é melhor mesmo ser algo um bocadinho mais hermético, no papel? O que é melhor, ou se é indiferente, é mais a questão mais prática que é mais irrelevante? Essa é a primeira, né? Se é igual plástico ou papel algo escuro. A segunda tem a ver com as etiquetas. Por exemplo, posso falar da sementeca do SIDA, quando nós começámos e copiámos do site um blog de sementecas e tirámos as etiquetas, e a etiqueta era assim XPTO, nome científico, origem, tem mais alguma coisa. E depois aquilo na prática, também nós não dedicamos o tempo necessário, mas fomos ao básico, que é só a colheita, o ano, o local e a pessoa que doou à sementeca. Mas, por exemplo, pensando numa escola, eu sei que depende muito da criatividade, mas o que é que tu achas, qual é o nível de pormenor que pode ter a etiqueta, não é? Ou as fichas, não é? Porque depois temos a etiqueta e a ficha, pode ser mil coisas, não é? Do mais simples ao mais complicado. Não sei se podias ilustrar alguns exemplos disso, do como é que depois, como é que na prática se faz essa etiquetagem, o que é ideal para além daquilo que disseste como o básico do colheita, por exemplo, o trabalho de identificação científica, não é? Depois isso tem que ter a etiqueta tem que ter uma ficha
correspondente, não é? E como é que isso se guarda também, não é? Sei, essa parte, para mim, foi a parte que no SIDAC foi um bocadinho mais descuidada, nós não somos assim muito detalhistas nisso, é mais também uma coisa numa loja, não é? Mas se calhar numa escola essa parte mais da informação e da parte científica também é interessante. Uhum. E só dizer que uma coisa que aprendi e que se calhar vamos mudar em relação à organização da Sementeca, que é muito básica, a nossa Sementeca é muito básica e está por ordem alfabética, mas tenho apercebido que uma das perguntas que as pessoas fazem duas perguntas, uma é como é que se colhe, isso é todo o mundo, não é? Isso também não tenho conhecimento para explicar, mas há outra que é essa que dizias da sazonalidade, que é, quando é que isto se planta? Então agora pusemos um calendário, o calendário do plantei eu em cima, mas percebemos que se calhar organizar, também tenho andado a refletir sobre isto, organizar a sementeca por estações do ano simplifica, mas pronto, ou se calhar as duas coisas em combinação, né? Tem que se depois pensar por estação e também por ordem alfabética, etc. Mas na altura fizemos só com ordem alfabética e se calhar de facto, porque às vezes exige também esse trabalho anterior de nós estudarmos e sabermos quais são as sementes deste momento e tal. Mas de novo, isso é um processo interessante. Mas ao partilhar se calhar também podemos ir mudando as formas como organizamos e percebendo que se calhar aquilo que imaginámos ao início não funciona tão bem de acordo com as pessoas que usam e que fazem em troca, etc. Obrigada. Então a primeira, escuridão. Antes de começarem a sementeca, eu aconselho a que vocês se informem o máximo possível. Podemos organizar uma oficina de recolha de sementes, se quiserem, vocacionada só mesmo para as sementes que vocês querem ter nas escolas. Mas um dos fatores que faz com que nós tenhamos o máximo de viabilidade possível nas sementes é efetivamente a forma como nós as conservamos. As características mais importantes no armazenamento das sementes têm a ver com não haver grandes oscilações de temperaturas, onde nós temos as sementes. Isto são as características de um banco de sementes, ok? Que são não ter oscilações de temperaturas muito grandes, ser o mais escuro possível o ambiente e não ter umidade, ou seja, não ter umidade, não ter uma umidade muito elevada. Portanto, os melhores, e nesse sentido, os sacos de papel são melhores porque são escuros, mas os sacos de plástico são melhores para proteger da umidade. Se vocês tiverem uma biblioteca com bastante umidade, por exemplo, ou outro sítio qualquer onde vocês têm. Mas tendo em conta que a sementeca, o que se pretende é que seja um local rápido e dinâmico. Portanto, se vocês tiverem muitas sementes, não as tenham todas na sementeca. Vocês podem ter um pequeno armazém, que pode ser uma caixa de plástico, daquelas que se fecham bem, ou uma outra caixa, um armário fechado, onde vocês têm efetivamente o vosso backup da sementeca e onde guardam as sementes. E à medida que a sementeca se vai saindo, ou vai dinamizando, vocês podem ir repondo um pouco mais. Mas a escuridão é muito boa, é essencial para conseguirmos manter mais viabilidade e a oscilação de temperatura também. Okay? Outra pergunta a seguir, as etiquetas. Respondendo à questão das etiquetas e a como é que separam as sementes na sementeca, há uma forma que é uma que conjuga praticamente tudo isto, esta forma, que é, na etiqueta, vocês colocam o nome, o ano e a data, e colocam também a época de sementeira, no próprio pacote. Ou seja, alface, este tipo de alface semeia-se na primavera, por exemplo. E já está. Então, aí vocês podem organizar as vossas sementes, os vossos pacotinhos, ou por ordem alfabética, ou então podem juntar, por exemplo, 3 coisas numa só. Se o vosso pacote estiver escrito alface, o nome, a data e a época de sementeira, e vocês na vossa sementeca tiverem flores, sementes de frutos, legumes, várias coisas, podem pôr, dividir a vossa sementeca em legumes, flores, árvores de fruto, por aí fora. E a forma como os pacotes estão dentro de cada separador estão por ordem alfabética. Por exemplo, o separador dos legumes diz alface, beterraba e tudo isso. E quando eu tiro um pacote, por exemplo, se eu vou à procura das couves, vou ler os legumes, alface, beterraba, couves. Couve de Bruxelas, por exemplo, se tiro uma couve de Bruxelas e logo ali está escrito semeia-se em tal época. É uma forma, por exemplo. E também podem
ter ao lado da biblioteca em si, da Sementeca em si, podem ter ou no próprio pacote um link para um site qualquer que vocês conheçam, que seja de confiança, como cultivar essas sementes. Podem ter ao lado livros que as pessoas podem consultar ou vá para casa para estudar como cuidar dessas variedades, do tomate, do feijão, seja como for. A partir daqui há todo um dinamismo que vocês podem criar, né? De como passar essa informação. Qual era a última pergunta? Já não sei o que é que eu escrevi. Era alguns exemplos, se para além de etiqueta, se é importante, pensando numa sementeca, por exemplo, na biblioteca, né, dentro de uma escola, ter também as fichas que têm mais informação, ou se basta ter etiqueta, sim. E se conheçam, não sei, vou dar alguns exemplos de outras coisas para além dessas que possam estar na etiqueta, que possam ser interessantes. O mais óbvio, claro, é o nome científico, etc. Mas pensando numa sementeca que está numa biblioteca de uma escola, que outras componentes é que se pode aqui adicionar e que também possam estimular atividades com os alunos? Então, A partir das etiquetas ou dessa organização, catalogação. Podem, por exemplo, fazer um dossiê que vai ficar ao lado da sementeca, por exemplo, e onde diz, por exemplo, alface, né? Alface frisada, da zona ribeirinha, ou seja, uma alface. Eu tiro o pacote, eu vou ao dossiê que está ao lado da sementeca e vou à procura da ficha dessa variedade, dessa planta. Se vocês tiverem esta informação no computador, a pessoa vocês podem lhe mandar por e-mail, fica o registro, se a pessoa quiser mais, já lhe podem mandar essa. Vou ter que sair. Está aqui alguém a dizer que vai ter que sair. Vocês podem juntar, essa informação fica no dossiê. Até breve e continuação. Muito obrigada, está bem, Frederico? Obrigada. Essa informação podem tê-la no dossiê. Se tiverem a possibilidade de imprimir ou ter cópias, a pessoa pode levar uma cópia que está no dossiê, dentro das micas, ou então, melhor ainda, ela dar-vos o e-mail e vocês enviam por e-mail a informação sobre isso. Ou então direcionarem para livros que ela possa coisa. Mas vocês. E aqui também é um trabalho interessante a fazer com os alunos, que é, imaginem a cebola. Dão uma turma o trabalho da cebola. Então eles têm que ir procurar, por exemplo, histórias da cebola, lendas da cebola, receitas com cebola, bolos de cebola, compota da cebola, coisas que quiserem, variedades de cebola que tenham em Portugal. E esse trabalho vai para esse dossiê da biblioteca, por exemplo. E da próxima vez eu vou à vossa sementeca, eu levo a cebola, a semente da vossa cebola, vejo aquela informação toda e vou me entusiasmar, porque eu vou chegar a casa e vou procurar também uma receita de cebola que vocês não tenham para adicionar a esse espólio, né? A informação que vocês têm sobre as sementes, sobre essa variedade. Gostei muito desta última parte, da fábula, da história, da receita, boa. Nós começámos, quando nós criámos a rede de círculos de sementes, o objetivo era agrupar pessoas que cuidavam, que são guardiães de sementes, e de cada vez que alguém levava uma semente, o objetivo era essa pessoa acrescentar algo à ficha da semente que existia. Começou por acontecer, mas depois as dinâmicas do dia a dia acabaram por não acontecer, porque as pessoas têm outras coisas, outras prioridades na vida, né? Mas em escolas, em contextos escolares, isto é maravilhoso, porque isto pode ser um objetivo de trabalho, de grupo, de uma turma, de uma escola, seja o que for. Eu não tenho assim nenhuma dúvida específica, mas até era só um comentário e se for dúvida, se for considerada dúvida, é mais para os professores que estão aqui, e professoras, e que tem a ver com a Sementeca enquanto também uma ferramenta de envolvimento da comunidade educativa, digamos assim. E de alguma forma esse é um dos objetivos também de nós estarmos a pretender trazer uma Sementeca para as escolas, para a escola de Benfica, para as escolas de Benfica, para as escolas aqui no Lumiar. É o envolvimento de alunos e alunas, de famílias, de pessoal não docente, mas também de professores e professoras.
Então a minha dúvida, ou a minha questão que pode lançar aqui é exatamente isso que tu acabaste de dizer, Frederica. Como se a semente, ou a horta, ou a agricultura, bom, se pode ser quase um tema lançado para o Conselho Pedagógico enquanto tema de trabalho para o ano, né? Isto cruzando depois, aproveitando estas ideias todas, para cruzar com os vários currículos e com os vários espaços da escola que não são propriamente curriculares, ou que não sejam dentro da sala de aula, como clubes, como a biblioteca, portanto, é um bocadinho lançar. Acham que isto podia ser possível? Acham que pode ser uma boa. Não sei se agora é o momento, não é? Porque nós já fomos falando sobre isso, não é? O contexto é um contexto que não é de proximidade, ou que impõe alguns bloqueios. Mas pode ser no futuro um desafio para a escola, e aproveitando também o que este projeto trouxe ou vai trazendo à escola enquanto trabalho. E isto é aberto para toda a gente. Já está o som? Tá. Sim. Bom, neste momento, devido à situação pandémica, não é? E nesta conjuntura, que ainda pode durar meses, talvez seja um pouco difícil lançar a ideia como um tema global, embora de facto todos os anos surja um tema global para ser trabalhado ao nível do agrupamento. Mas para o ano talvez haja melhores condições para que isso aconteça. Dentro da evolução que entretanto ocorrer, não é? Por outro lado, eu gostei muito de todas as explicações que a Frederica deu acerca do assunto, e é uma fonte viva de saber e experiência na área, que eu praticamente desconhecia, não é? E queria também pedir se poderia dar alguma sugestão ou sugestões de bibliografia, ou em português, ou mesmo traduzido, ou noutras línguas, em português, em inglês ou francês, não é? Sobre estes assuntos, que pudessem contribuir do ponto de vista das nossas bibliotecas para depois concretizar também na prática. Embora tudo o que a Frederica disse seja bastante interessante e útil. Mas para complementar ao nível da biblioteca aquilo que, se as pessoas tiverem dúvidas, e nós próprios também, podemos disponibilizar. Sim. Posso-vos enviar posso-vos enviar um e-mail, posso mandar para a Cecília e para o Hugo, com exemplos de sementecas em várias partes do mundo, com documentação que vos possa apoiar sobre a questão da soberania das sementes, como preservar as sementes. Posso preparar um documento para vocês com isso. Obrigado. Nada. Queria só vos dizer aqui uma coisa, que é, apesar de nós estarmos nesta situação, vocês podem trocar aqui os passos, e apesar de não terem pensarem que vão ter a sementeca, então os alunos podem já começar a fazer esse trabalho, de vocês lançarem estes desafios aos alunos sobre legumes, sobre o tema que vocês quiserem, se quiserem trabalhar, e assim que puderem, que surgir a possibilidade de terem a sementeca, toda essa informação já vai alavancar a sementeca. Então vão começar com a sementeca já com bastantes coisas, seja desenhos, seja informação, as histórias, a parte toda de botânica, biologia, o que vocês quiserem. Portanto, podem começar já a lançar essas sementinhas que depois vão dar assim um empurrão à sementeca quando surgir essa possibilidade física da sementeca acontecer. Eu posso colocar só mais duas questões que surgiram um bocadinho na sequência das outras intervenções. Esta ideia de lançar as sementes pelo lado da informação,
E, portanto, começar o projeto pelo lado inverso. Supostamente, nós vamos adicionando informação às sementes que já existem. Neste caso, seria começar pela informação e depois, então, quando as condições estiverem criadas, passar à sementeca física, propriamente dita, não é? Com as sementes. Pode ser interessante, por exemplo, eu não sei como é que estão organizadas as disciplinas dentro da área das TIC, mas seria interessante que houvesse contributos de várias disciplinas e de vários professores para a construção da tal base de dados de conhecimento. Pode ter vários formatos, pode ser um blog, pode ser um site, e inclusivamente depois há um conjunto de aplicações gratuitas que permitem que esse site seja acessível por um QR Code, que quase todos os telemóveis que os nossos estudantes utilizam permite ler e, portanto, é muito fácil ao fotografar o QR Code rapidamente aceder, por exemplo, às tais fichas, cada um pode ir acrescentando informação, portanto, enquanto estão a trabalhar na construção física da sementeca, outros estão a construir os dados, não é? E, portanto, no fundo, amigo não empata amigo, ela está a crescer, está-se a desenvolver. E outro aspecto, também mais operacional, que eu há pouco, depois não me lembrei e surgiu uma dúvida. Faz sentido, naquelas sementecas mais controladas, haver um registro dos utilizadores? Isso faz sentido? E que tipo de uso é que isso pode ter? Faz sentido, mas isso apenas depende de vocês, ou seja, depende de qual é o funcionamento que vocês desejam ter. Porque se vocês tiverem, se desejarem optar por essa parte de ser uma coisa mais controlada, com membros registados, ou cada vez que alguém vai registar, isso implica que tem que estar sempre alguém, ou seja, o sítio onde a biblioteca está, a sementeca de sementes, tem que ter sempre alguém. Ou então tem que arranjar uma forma de a fechar e abrir enquanto está alguém. Portanto, é esta dinâmica que vocês têm de decidir. O facto de conseguirem de ser assim com controle, torna a vossa sementeca um passo mais à frente, porque aí vocês conseguem controlar mais as sementes, conseguem perceber o que entra, o que sai, as dúvidas das pessoas, porque fica tudo registado. Então consegue-se uma outra dinâmica. E se vocês criarem então o site e o blog, mais ainda, porque junta-se tudo, o que é maravilhoso, ou seja, cria um compromisso. Eu acho que se vocês tiverem essa possibilidade de haver essa parte com controle entre aspas, com registro, criam-se ligações mais de compromisso com as sementes e com o projeto da sementeca em si. Porque imaginem, se eu sei que vou a uma sementeca, trago sementes e volto e depois já me esqueci, pronto. É como a biblioteca, como nós íamos a uma biblioteca e levar livros e voltar a devolver os livros. Não é? É um pouco isso. E o processo é muito parecido com o das bibliotecas. Aliás, há bibliotecas, eu vou passar depois esses sites, há bibliotecas nos Estados Unidos que o sistema de registro da biblioteca, o da sementeca, é o mesmo que da biblioteca. Ou seja, tem uma lista de sementes, como se fossem livros, e as pessoas levam e depois trazem. Existe uma ficha das pessoas que levantam e que entregam. É exatamente igual ao mesmo sistema. Obrigada. Nada. Mais alguém? Agora estava aqui a pensar sobre o que é possível fazer ou não em pandemia. E pegando exatamente na analogia com a biblioteca, as bibliotecas escolares continuam a emprestar livros, mesmo agora, não é? Têm algumas regras. Claro que a diferença é que, para iniciar a sementeca, seria necessário alguns momentos mais conjuntos para construí-la e tal, e para fazer o acervo. Mas não sei, estava aqui a pensar se neste momento inicial, então, acho que se pode à mesma trocar sementes com as mesmas regras com que se troca livros não sei, estou só, não estou numa biblioteca escolar, então mas estava só aqui a lançar a pergunta, porque está depois quem traz livros, eles têm que ficar de quarentena, imagino que com esses sementes poderia-se fazer o mesmo. Se calhar a única dificuldade é que ainda não há uma coisa inicial, não é? Não sei, estou só assim aqui a pensar alto e a lançar a questão para os professores bibliotecários, em especial. Entretanto, ali os professores bibliotecários do Nuno, o Carlos e também a Isabel, estavam ali com um problema qualquer na internet. Não sei se eles vão conseguir continuar,
mas pronto, se entretanto mais alguém quiser contribuir ou com alguma questão. Nós estamos aqui, estamos sem imagem. Ok. Já chegamos. Só em relação a isso, parece-me que o problema não é quando o comboio estiver a andar por a funcionar, não é? Acho que a maior dificuldade é no período anterior, que é o de arranjar as sementes, organizar, decidir onde é que funciona, como é que funciona, porque a partir daí, se utilizarmos um sistema semelhante, ou nós temos nas bibliotecas, depois é mais fácil as coisas passarem a funcionar. Nomeadamente, pode-se fazer até, quando se falou do regime, por exemplo, de utilizadores limitados, pode fazer tipo quase um clube, onde há um registro simples, não é? Que é dar o nome, até se pode arranjar quase um cartão só para a pessoa ter esse tal compromisso com a sementeca, não é? E funcionar, assim, creio que isso, como andar é fácil, acho que a dificuldade será anterior, é a parte de recolher informação, classificar, organizar, definir regras, identificar as várias sementes, etc. Esse é o trabalho que é anterior, creio que é o maior desafio, uns por desconhecimento, outros porque até por própria dificuldade de tempo, de organização, uma coisa sempre nova, tem sempre a sua dificuldade. Mas a partir desse momento, as coisas poderão, se estiverem definidas e claramente definidas, depois é mais fácil as coisas depois funcionarem. Partindo da experiência que nós já temos das bibliotecas. Mais que outra experiência, temos que não temos. Mas aí temos a Alcina, que é uma ótima ajuda para este tipo de coisas também. Acho que ela tem ali um saber imenso sobre, que nos pode ajudar a que isto se torne possível. Eu acho. A escola tem ali uma mais-valia, não podemos deixá-la fugir. E, portanto, todo esse conhecimento e este momento, este pré-momento, acho que se calhar a Alcina aí tinha um papel importante para nos ajudar, já que está ali tão próxima de nós. Sim. Quer dizer, eu posso dar uma sugestão, porque os espaços do projeto, pertencem obviamente à escola, ao agrupamento, contemplam uma estufa. É uma estufa fantástica que está subaproveitada neste momento. E tem um espaço interessante dentro da própria estufa, com mesas de apoio, com luvas, e é onde precisamente fazemos dentro do projeto a separação e a conservação das sementes. Nós utilizamos fundamentalmente frascos de vidro, portanto de leguminosas, coisas que nós lavamos, secamos e deixamos na estufa, que é um espaço quente e é ótimo para este tipo de tarefas. Portanto, penso que à partida, como é um espaço que tem uma utilização muito reduzida, pode ser eventualmente interessante como local para iniciar a dinâmica, ou seja, pensar a construção, qual é o material que é utilizado para a construção, fazer a catalogação das sementes, pronto, no fundo juntar os materiais num determinado local, ok? Portanto, penso que aí poderá ser interessante. Depois nós temos muitos materiais, nós fundamentalmente funcionamos com materiais doados, e com aquilo que muitas vezes as pessoas consideram muito estranho, que é a recolha de materiais que as pessoas deitam no lixo e que muitas vezes são em muito boas condições, não acreditam as coisas fantásticas de que as pessoas querem ver livres pelas mais diversas razões e todas elas muito legítimas, mas que nós olhamos para aquilo ou pelo menos eu e mais 2 ou 3 pessoas, olhamos para aquilo e pensamos o potencial que aquele material pode ter, desde as tais gavetas, armários. Portanto, é possível ter algo mais sólido. O cartão, as caixas de cartão têm muitas vantagens porque são facilmente transportáveis, portanto depende do tipo de local e de utilização que o projeto quiser dar à sementeca, mas se for um local mais fixo, penso que gavetas, partes de móveis pintadas, nós temos também tintas, portanto é perfeitamente possível nós vermos o que é que o projeto pode contribuir. Por outro lado, estou-me a lembrar de um stand que foi doado com muito esforço, depois de muitos pedidos da Junta de Freguesia do Lumiar, e que está junto à entrada da direção.
Portanto, não está semi-controlado, digamos assim, ou seja, ele está perfeitamente acessível, está visível, está subaproveitado, precisamente porque nós estávamos a pensar fazer uma banca de donativos dos nossos excedentes aí, ou eventualmente fazer alguma venda, mas a pandemia veio tolher uma série de iniciativas, essa foi uma das que ficou pelo caminho, entretanto. Agora, não sei se é interessante, por exemplo, usar esse espaço como colocação do banco de semente, ou espaço como divulgação da existência do banco de sementes, por exemplo, colocar lá o cartaz, uma pequena amostra, para as pessoas perceberem onde é que está o banco de sementes e levá-las lá. Portanto, é uma questão de ver dentro daquilo que já são as condições pré-existentes dentro das escolas e dentro do campus, o que é que se pode rentabilizar para dar o tal pontapé de saída, porque é como o colega da biblioteca disse há pouco, e peço desculpa de não me recordar do nome, o mais difícil é começar. Depois, a partir do momento em que o comboio entra em marcha, é uma bola de neve. Pode demorar algum tempo. Eu diria que até às vezes mais difícil é ter pessoas interessadas e que aqui já estamos uma série de pessoas a falar de possibilidades, pelo menos aqui na escola, aqui no agrupamento de escolas do Lumiar. Várias coisas que foram aqui ditas parece-me que são importantes para discutirem assim em conjunto. E diria que já está aqui um grupo mais ou menos formado, né, para levarmos assim a cabo esta tarefa de construir uma sementeca na escola. Não sei, estou aqui a achar que já aqui várias pessoas que estão interessadas. Até ia dizer que está aqui uma pessoa também da EB1 de Eurico, não é? A Filomena trabalha na escola básica, e também se quiser juntar também a este grupo, também pode... Pois eu pertenço de facto ao mesmo grupo dos colegas do agrupamento de escolas Lindley Sintra. Sim. E vim por informação exatamente do colega bibliotecário. Vim também com outro interesse, porque como a minha escola já está há 3 anos no Ecoescolas, seria interessante dinamizar também uma sementeca dentro da temática que tem a ver com tudo o que a sustentabilidade nos faz suscitar. Portanto, eu penso que irei trabalhar em conjunto com o resto das escolas do meu agrupamento familiar, não é? Que certamente irá facilitar a troca de sementes e a construção de uma sementeca. A parte de arranque é que assusta mais, sem dúvida alguma. Aqui os professores bibliotecários também estão em contacto muito regular com essa escola, né? Fazem trabalho aí nessa escola e então podem fazer essa ligação, sim. Exato. Okay. Se há mais alguma questão? A Teresa Reis, se quiser ainda colocar questões para o bate-papo, está completamente à vontade. Ainda temos aqui cerca, se calhar, 5, 6 minutos até ao final. Não, Cecília, temos também avançar para o final. Acho que a Teresa saiu, não. Já há um bocadinho ela deixou qualquer coisa escrita, não? Não, foi a Inês, Ok, obrigado. Se calhar só, tal como começámos, quem quiser, não é? Fazer só uma pequena ronda final o que é que... Também ao colocar perguntas, já algumas pessoas foram dizendo o que é que acharam, mas se quiserem partilhar alguma sensação, sentimento, o que é que acharam deste momento, e pronto, já foram aqui também lançadas algumas ideias para o futuro presente. É isso, cada uma quiser dizer alguma coisa e como é que se vê, ou se está mesmo, se quer estar nesta dinamização, que não é assim tão difícil, repare. Eu só vos posso falar da experiência e assim também dou já os meus bitites e a minha avaliação do momento. Nós no Cidade começámos, eu conheço uma pessoa que faz parte do Gaia, vi a Sementeca no Gaia, que é uma associação ecologista aqui de Lisboa, vi o blog que ela tem, ela e várias pessoas que têm, e pronto, fizemos uma caixinha, há uma caixinha de cartão, houve 2 voluntárias, uma fez
forrou a caixa, a outra voluntária fez o desenho, que é assim um bicho sementeca e tem umas abelhas. Fizemos um momento durante na loja do SIDAC a distribuição dos cabazes do Provo. Então, num desses sábados, e envolvemos também a agricultora, fizemos uma pequena oficina de sementeira, como é que se faz sementes. Divulgámos, houve 3 ou 4 pessoas, alguns voluntários da loja, que trouxeram sementes, fez ali aquele momento e a partir daí a sementeca está lá. Se calhar não é tão dinâmica como aquilo que gostaríamos, ou que se calhar com um objetivo mais pedagógico numa escola, ali é uma loja, tem a ver, mas há 2 anos e meio que a sementeca existe. Quando eu vejo que está assim um bocadinho mais vazia, lanço o repto no Facebook ou nas pessoas, ou assim, para os clientes mais habituais, aos voluntários, e de repente a sementeca está cheia outra vez. E ela vai criando, vai tendo a sua própria dinâmica. As pessoas interessam-se, olham, vê, é isso que a Frederica diz. Olha, vamos descobrir não sei quantas pessoas têm a horta em casa ou têm nos vasinhos. E aquilo vai dando ali pronto, não é uma coisa de xanã, mas ela acontece. Mas é uma experiência de uma loja, não é? Acho que não é tão comparável com aquele trabalho de dinamização mais pedagógica, mais comunitária, que se pretende aqui. Mas só para dizer que às vezes... não me parece muito complicado, mas não é. Podemos começar de uma coisa simples, ela existe, e depois ir avançando passos a passos e ir melhorando. Portanto, não é um bicho de 7 cabeças, eu acho que é isso. Na nossa experiência foi uma coisa bastante simples. E pronto, só agradecer de novo à Frederica, e acho que estamos sempre aqui, e a ideia é podermos trocar conhecimentos, informações, dicas, para pôr a coisa a funcionar. Acho que a Frederica e o Cerco de Sementes também sempre estarão disponíveis, penso, é só combinarmos antes para outros momentos, para outras partilhas, para outras formações. E pronto. E obrigada a todos e a todas por estarem aqui. Obrigado, Frederica, e obrigado a toda a gente. Da minha parte, vou só também dar o meu sentido, e se toda a gente quiser também fazer aqui uma ronda de... Eu acho que foi uma excelente maneira de pensar mais na prática o que é que podemos levar para uma escola. Digamos assim, acho que deixou assim várias sementes, agora vamos usar então esta terminologia, deixou várias sementes para a sementeca na escola. Eu pelo menos fiquei aqui com algumas ideias e que podem servir de base. Obrigado. Alguém quer contribuir também com o seu sentir? Eu também quero agradecer, foi espetacular, gostei imenso deste bocadinho. Eu também gosto muito de sementes, mas senti-me esmagada com tanto conhecimento sobre. E pronto, e acho que se estivermos todos, acho que vai nascer de facto alguma coisa. E acho que ali o nosso agrupamento tem mesmo as condições para que isto se instale uma certa força. Acho que temos parceiros, temos aqui boa gente que trata bem das sementes. E muito obrigada. Eu queria só agradecer porque eu já conhecia, quer dizer, já tinha ouvido falar do Círculo de Sementes, eu vou seguindo alguns blogs dentro da área e algumas redes sociais e, portanto, é sempre muito valioso ter alguém que está por dentro e que tem a experiência e que pode partilhá-la, e acho que é só a partir destas trocas de informação que nós conseguimos ir evoluindo naquilo que nós vamos fazendo. Portanto, foi um excelente momento de aprendizagem, eu gostaria muito de agradecer e eu espero sinceramente que avancemos, porque não há nada em contrário. Acho que a pandemia é uma ameaça para várias áreas, mas acho que pode ser visto no lado positivo, é uma oportunidade para nós conseguirmos fazer face às dificuldades que a situação nos vai colocando e vamos sempre sair daqui muito mais fortes. Portanto, as dificuldades dão-nos oportunidades de aprendizagem, eu penso que é por aí. Portanto, do nosso lado, daquilo que os hortelãos do projeto e da Associação de Pais, eu não posso falar pela Presidente, não está aqui presente na reunião, mas eu vou partilhar, obviamente, estas informações com ela. Eu penso que ela vai, com certeza, apoiar do nosso lado, já sabem, só não ajudaremos mais se não pudermos. Obrigadíssimo pela partilha, Frederica. Também agradeço muito, gostei muito de ouvir. Ficou a sementinha, vamos ver se conseguiremos germiná-la no nosso agrupamento, com troca de sementes entre as escolas, criando uma sementeca, vamos ver. Não é fácil, parece muito simples,
porque vimos lá as criancinhas à volta das sementes, mas de facto há todo um trabalho de background que é feito por adulto, evidentemente, e tudo isso vai ter, exige bastante tempo. Vamos ver até que ponto é que será possível avançar. Se calhar não conseguiremos avançar no ano, mas ficou a sementinha, iremos avançar calmamente e sabe-se lá se daqui a 2 ou 3 anos não temos uma sementeca com uma biblioteca. Obrigada. Acho que vai demorar menos tempo do que isso, Filomena. Aí o Nuno e o Carlos e a Isabel. Queres aproveitar? Eu queria agradecer a todos e em especial à Frederica, que contribuiu bastante para, enfim, nos iluminar em relação ao caminho que pode, a partir deste momento, ser trilhado, não é? Iluminar mesmo, no sentido da palavra, em que há todo esse fenómeno da luz solar para contribuir para o desenvolvimento das sementes e das plantas. E também a quem proporcionou, a tem proporcionado principalmente até agora, ao Hugo, à Isabel, à Cecília, por estes momentos, porque, para dizer a verdade, tudo isto me passava um bocado ao lado e continuo um bocado cético, mas agora já com algumas informações importantes no sentido de construir algo. As sementes estão lançadas. Olhem, não sei, Isabel, acho que também já estão assim com alguma pressa para ir para outros sítios. Só dizer que depois faremos então chegar o link para o vídeo que está a ser gravado, também para podermos revisitar, se for preciso. E talvez, e agora aqui a FGS, bom, podemos preparar uma espécie também de proposta para falarmos um bocadinho sobre isto da Sementeca, que pode ser também lançada para Benfica e para aqui para o Lumiar. E que isso chegará depois aos vossos mails, está bem? Para aproveitarmos aqui a onda. Muito obrigado, foi muito... Não sei se a Frederica quer dizer alguma coisa. Sr. Frederico, desculpa. Desculpa. Não, eu quero agradecer imenso o convite e é extremamente importante o trabalho que organizações como as vossas estão a fazer, porque realmente para conseguir chegar a esta informação é preciso que alguém o faça, é preciso que haja dinamismo e que se movam as partes, né? E agradeço imenso o trabalho que vocês têm feito e agradecer também aos professores e aos bibliotecários e todos os que estão aqui presentes, porque se mostra o vosso interesse, né? E é como é que eu ia dizer, e é extremamente importante esse trabalho que nós fazemos como professores, como educadores, como pais, como família, realmente de conseguirmos ir passando este tipo de informações, são extremamente valiosas e dizem respeito a todos, dizem respeito ao nosso passado e ao futuro que aí vem também. E podem parecer coisas, gestos muito pequeninos e coisas muito pequeninas, mas têm um impacto gigantesco, porque um mais um fazem o efeito que nós temos visto e que pode também ser a mudança, se nós quisermos. Então, imensa gratidão a todos vocês por este momento e muita força e tudo disponível para qualquer coisa que possam precisar. Gratidão. Pronto, obrigado e bom fim de semana para toda a gente. Tchau. Bons descansos. Obrigada. Bom fim de semana, muito obrigada. Tchau.
Hugo, a Cristina fez confusão com o dia. Ela pensava que era amanhã de manhã e, portanto, como ela depois tinha marcado uma atividade